O amor de Deus. Quantos aqui sentem o amor de Deus? Alguns anos atrás, a revista Life estampou na sua capa um céu muito lindo, cheio de estrelas. E na capa tinha um título muito sugestivo: Quem é Deus? E essa é uma pergunta que tem muitas respostas diferentes. Porque se você estiver na Índia, por exemplo, a pessoa vai falar de que Deus que você está falando. Porque nós temos 300 milhões de deuses aqui. Por outro lado, se você está no Brasil ou nos Estados Unidos, algum país ocidental, essa é uma pergunta que para muita gente não faz sentido, simplesmente porque eles não creem na existência de Deus. Mas em 1953, a Enciclopédia Britânica lançou uma coleção dos sonhos. 54 livros de uma coleção chamada Os Melhores Livros do Mundo Ocidental. Os 2 primeiros livros eram somente para falar dos títulos e dos autores desta coleção. O grande entrevistador Larry King entrevistou o editor e fez uma pergunta muito sugestiva: escuta, por que o tema que de longe é o tema mais importante, o mais falado nessa enciclopédia, é sobre Deus? Por quê? E o editor falou assim: olha, por uma razão simples. Não existe nada nesta vida que traga mais consequência para as pessoas do que a sua crença ou sua descrença em Deus. Ou seja, a sua ética, a sua moral, as atitudes, as convicções, os relacionamentos mudam definitivamente quando a pessoa crê em Deus ou não crê em Deus. O maior cientista do século XX, o físico Stephen Hawking, ele escreveu um livro para explicar a criação do universo, chamado Uma Breve História do Universo. E ele, durante o livro, ele usa muitos entendimentos intricados, difíceis para os réis mortais como nós, que não entendemos niente de física, Mas no final do livro, o último parágrafo, ele faz uma declaração que eu achei muito interessante. Ele diz assim: até aqui eu disse a vocês o quê? Ou seja, como funcionam as leis que regem o universo. E ele continua: mas se eu tivesse descoberto o porquê, eu teria descoberto a mente de Deus. Que coisa, né? Mesmo um cientista que se declarava ateu, depois de observar a perfeição do universo, as leis do universo, como elas são perfeitas, ele chega à conclusão de que tem que haver alguém mais inteligente por trás de tudo isso. Mas quem é Deus? O que a Bíblia diz a respeito disso? Lá em 1 João capítulo 4, versículo 16, diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Diga: Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Portanto, a Bíblia diz de maneira simples que Deus é amor. Mas o que é o amor? Porque até mesmo o conceito de amor é um conceito muito amplo e pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. E eu não quero ser de maneira alguma simplista e afirmar que eu vou aqui fazer uma digressão e vou explicar para vocês tudinho o que é o amor de Deus. Mas eu quero falar de alguns aspectos do amor de Deus que são muito práticos e transformadores. Esses aspectos podem e vão mudar a sua vida hoje, agora, enquanto você estiver ouvindo essa palavra. Amém? De maneira que, se você entrou aqui não se sentindo importante, não se sentindo amado, saiba que Deus é amor e que Ele te ama muito. Amém?
A primeira reflexão sobre o amor, que tipo de amor é o amor de Deus? É o amor que protege. E eu achei interessante porque o Dadinho nos levou a cantar, né? Se o trovão e o mar erguendo vem, sobre as águas descansarei, pois sei que és Deus. Não é maravilhoso a gente saber que tem um Deus que nos protege? O salmista, lá no Salmo 9, versículo 9, ele diz assim: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Saiba que uma das maiores necessidades da alma humana é a segurança. Simplesmente porque nós somos inseguros. Nós lidamos todo dia, todo tempo com questões e com problemas e com desafios que são maiores do que nós. Não é verdade? Você vive num mundo grande, você não pode decidir o que vai acontecer, nem mesmo com as pessoas que você ama, os seus filhos, a sua mulher, o seu marido. A gente vive num mundo onde nós não conhecemos o futuro. Isso gera, de certa maneira, inseguranças na vida das pessoas. E esta insegurança faz com que pessoas procurem a segurança em coisas. Por exemplo, você conhece alguém que tem a sua segurança na profissão? Você conhece pessoas que têm segurança no dinheiro? Ou até mesmo segurança em outras pessoas? Eu quero dar aqui alguns exemplos para vocês. A história de Jack Lowen, um grande fotógrafo, homem que era responsável por fotografar a família dos Kennedy. Esse camarada, ele, ao longo do tempo que ele acompanhou os Kennedys, ele simplesmente tinha 40 mil negativos de fotografia. Fotografou tudo. Mas acontece que ele, que era um homem muito responsável, tinha muito medo que aqueles negativos caíssem nas mãos de pessoas erradas. E ele colocou então num banco, JP Morgan Chase Bank, um banco americano que tinha sua sede lá numa das duas torres gêmeas. Até que no dia 11 de setembro de 2001, as torres caíram e todos os seus negativos desapareceram. A obra da sua vida desapareceu. Tudo que se tem são 400 fotos publicadas dos Kennedy. Que coisa horrível, né, irmãos? Ele acreditava que o lugar mais seguro do mundo era aquele cofre, dentro daquele banco, e que ele achou que ali ninguém ia roubar, ninguém ali ia fazer alguma coisa que pudesse prejudicar o seu trabalho. Mas num dia, numa hora, tudo ruiu. Assim como tem gente aqui que já confiou toda a sua vida no seu trabalho, na sua expertise, na sua capacidade, no seu dinheiro, e de uma hora para outra perdeu tudo. Você conhece alguém que quebrou? Você conhece alguém que faliu? Alguém que era muito rico e hoje não tem nada? Assim é a vida daqueles que confiam em coisas, porque ninguém pode nos dar segurança além de Deus. A segunda história que eu quero contar fala até uma história muito linda que eu já contei numa outra pregação aqui, mas acho que é tão própria que vou repeti-la. A história de um grande empresário americano, um homem cristão chamado Greg Simmons. Ele tinha 5 filhos. O mais velho, com 12 anos, chamava McTrick Simmons, e o mais novo tinha 1 aninho de idade. Ele comprou uma casa de veraneio, lá na Carolina do Norte, nas regiões chamadas de Highlands, das montanhas altas da Carolina do Norte. É uma região muito linda nos Estados Unidos. E ele então foi passar um fim de semana com a sua família e levou um casal de amigos com os filhos.
Logo no primeiro dia, então, ele prepara uma caminhada, as mulheres ficam em casa, e ele vai com os seus filhos, seus amigos, só ficou o pequenininho de 1 ano em casa. E ele foi para um lugar onde tinha uma vista de uma cascata maravilhosa. E ele levou todos os seus filhos, com exceção do pequenininho, e quando estava chegando perto da vista, o menino mais velho, o McTrick, fala assim: pai, eu posso chegar mais perto para ver melhor a cascata? Ele disse: aguarda aqui um pouquinho, que eu vou ver se é seguro. E ele deu 3 passos, irmãos, e o chão debaixo dele simplesmente desapareceu. E ele caiu de uma altura de 400 metros para a sua morte. E vejam a carta que esse menino, McTrick Simmons, escreveu, relatada pela revista Seleções. A carta diz o seguinte: querido senhor Dylan, o senhor não sabe o quanto meu pai o amava e admirava, assim como a sua família. Ele falava da sua fé em Deus e da generosidade para com os outros. Ele dizia que queria ser como o senhor. Desde a sua morte, os seus verdadeiros amigos têm se revelado, e o senhor está no topo da lista. Meu pai o amava muito. Meu pai era como aquele homem da Bíblia, que recebeu os talentos e os multiplicou. Algumas vezes ele perdeu, mas a maioria das vezes ele ganhou. Mas sempre tentou agradar a Deus. Meu pai era um homem brilhante e bem-sucedido. Ninguém vai entender o porquê o meu pai morreu naquele precipício. Por favor, não tente entender. Meu pai morreu por seus filhos. Ele estava tentando protegê-los. Muita gente vai lhe dizer muitas coisas, mas somente 6 de nós pudemos ver o que aconteceu, e somente 3 de nós pudemos entender. Eu sou um deles. Minha mãe perdeu o seu companheiro, o seu tesouro. Muitos outros perderam o Greg. O senhor perdeu o seu melhor amigo. Meus avós perderam o seu filho. Meus tios perderam o seu irmão. Mas senhor Dylan, para mim foi totalmente diferente. Ele era o meu melhor amigo, o meu ídolo. Quando eu o vi pela última vez, caindo naquele precipício, eu perdi o homem mais valoroso da minha vida. Ele era o meu papai, o meu único papai. Senhor Dylan, eu tive um sonho, alguns dias atrás, no qual meu pai dizia que estava bem. Senhor Dylan, eu o amo muito. McTrick Simmons. Que coisa linda. Um pai ser tão cuidadoso e ter dado a sua vida para proteger os seus filhos. Mas até mesmo pessoas extraordinárias, como este homem, que nos dão segurança de amor, segurança no nosso lar, nos nossos relacionamentos, até eles podem sair da nossa vida, de um dia para a noite. Uma morte inesperada, uma doença, uma situação que não esperamos, ou até pessoas que acabam por trair os seus próprios sentimentos, o seu próprio caráter, e deixam de ser aquilo que deveriam, deixando lacunas profundas na vida das pessoas. Você já perdeu alguém assim? Eu me lembro que quando eu perdi a minha mãe era a pessoa que mais eu tinha segurança de amor. Eu sabia que ela me amava de qualquer jeito, sendo bom ou sendo mal, acertando ou errando, ela estava lá sempre para me amar. E o dia que ela se foi, ficou uma lacuna horrorosa. Por um tempo fiquei com depressão, subia no púlpito para pregar, chorava, até que um dia, buscando a Deus, eu senti a presença de Deus envolvendo a minha alma. Procurei durante tempos o amor dela em outras pessoas, mas ninguém era ela, ninguém me amava como ela me amava. E quando ela se foi, eu me senti literalmente como uma árvore que tem as suas raízes arrancadas. Sabe, queridos, só Deus pode nos dar segurança absoluta e completa. Amém? Não coloque a sua segurança de amor
em ninguém. É maravilhoso amar e ser amado, é maravilhoso ter pais que nos amam, amigos que nos amam, a esposa ou o marido, mas não coloque a segurança da tua vida em ninguém, porque ninguém pode de fato lhe ser o porto seguro, a não ser Deus. Davi entendeu isso. A história de Davi é marcada por muitos milagres, mas por muitas guerras. Davi foi ungido para ser o rei de Israel. Davi foi o homem que salvou Israel da vergonha do gigante Golias. Recebe como consequência disso a mão da filha do rei, e de uma hora para outra ele se torna o guerreiro mais amado de Israel, o protetor, o guardião, o capitão dos exércitos de Israel. Mas logo ele teve que começar a enfrentar a inveja do sogro, os inimigos, as perseguições, e Davi muitas vezes sentiu insegurança. Quantos aqui hoje estão inseguros com alguma situação da sua vida? Pode levantar a mão, não tenha vergonha, nós somos humanos. Eu quero dizer para você que o amor de Deus é um amor que nos dá segurança. Davi, quando ele diz que o Senhor é o alto refúgio, ele está literalmente dizendo, usando uma palavra que significa o lugar mais alto, intransponível, inatingível. A palavra sagav significa literalmente fora da terra, no espaço, no lugar que ninguém pode atingir. Não significa simplesmente alguém que nos envolve e nos protege, significa alguém que nos arranca do meio do problema e nos coloca no lugar que ninguém pode chegar. E Davi teve que descobrir isso. E o Senhor está dizendo para você hoje, querido, que muitas vezes nós passamos por situações assim, para que nós deixemos para trás toda a segurança humana, que é efêmera, que é falha, e passemos a confiar num amor que é poderoso para nos arrancar do meio dos problemas e nos levar para o lugar mais alto. Amém, igreja? Quando ele fala que o Senhor é o alto refúgio para o oprimido, esta palavra Adar no hebraico significa esmagado. Uma pessoa aflita, que tem um grande peso sobre si, que não consegue carregar. E o Senhor está dizendo para você, quando você se sente esmagado na alma, sem esperanças, quando você olha ao redor e não vê saída, Ele é para você aquele que tira o peso e que te pega e te levanta para o lugar mais alto, onde ninguém pode te tocar. É maravilhoso. É como você está voando de avião, e o avião vai subindo e ele entra no meio das nuvens, e aí o avião começa a balançar, e aquela tempestade, você tem medo que ela derrube o avião, mas de repente o avião atravessa as nuvens, e você pode olhar pela janela e ver que a tempestade ainda existe, mas no lugar onde você está já não tem mais tempestade. O Senhor está dizendo para você que Ele é o teu refúgio. E esse refúgio não é um lugar onde você tem que alcançar. É Ele quem te leva para o lugar mais alto. Então, queridos, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é natural você confiar em quem você não vê. Mas o que eu quero te dizer é que a situação pela qual você está passando não é uma prova de que Deus não se importa com você. Ao contrário, é uma prova de que Deus está permitindo que você passe por algo, de maneira que você saiba que ninguém pode resolver o teu problema a não ser Deus. Se você é jovem, talvez você nunca tenha passado por isso, mas um dia você vai passar. Vai chegar um momento da sua vida que você vai viver uma circunstância que você vai saber que você é incapaz de resolver aquele problema. E aí você vai buscar a Deus. E quando você puder dizer, como Davi disse, o Senhor é o meu refúgio,
você vai se sentir numa redoma, blindado, guardado, inacessível. Ninguém pode tocar em você. Não é maravilhoso isso, irmãos? Eu sempre dormi muito pouco, mas ultimamente eu tenho dormido mais cedo. E 3 horas da manhã, inevitavelmente eu acordo. Dizem que isso já é uma evidência de que você está passando um pouquinho da idade. Mas sabe que eu tenho amado acordar de madrugada? Porque de madrugada eu busco ao Senhor. De madrugada eu falo com Ele. De madrugada eu abro o meu coração e digo para Ele o que está passando na minha alma. E Ele me visita, e Ele me faz sentir seguro. E o Senhor me mandou trazer essa palavra hoje para você. Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza. Ele é o lugar mais alto. Ninguém pode tocar, Satanás não pode tocar, os homens não podem tocar. Ninguém pode tocar naquele que Deus protege. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Quando você passar por um momento assim, não se desespere, busque a Deus. Algumas vezes Deus vai permitir que a falsa segurança que você tinha em pessoas venha a ruir. Pessoas que te decepcionam, pessoas que não te dão o que você esperava, ou até pessoas que já fizeram muito por você, mas que não podem fazer mais. Deus está dizendo: eu não vou permitir que ninguém assuma o lugar de ser o Deus na tua vida, porque somente eu sou aquele que te protege. Eu sempre fui muito protetor, eu tenho esse instinto protetor. Eu sou incapaz de ver alguém passando por um problema e eu não me meter naquele problema. E quando então é com os meus, meu Deus do céu. Quando a Érica era pequenininha, a gente ia, por exemplo, para a Disney. Ela entrava no banheiro, eu ficava na porta. A Lília tranquila, sabia que eu estava me preocupando. E eu ficava lá: já acabou? E ela morrendo de vergonha: pai, estou acabando. Eu falava: vai que alguma mulher entra lá com má intenção. Eu entro arrebentando tudo esse banheiro. Então esse negócio de perder gente nunca aconteceu comigo, porque nunca perdeu, nunca saiu dos meus olhos. Mas mesmo eu, sendo tão protetor, não pude muitas vezes protegê-la da dor, do sofrimento, do erro. Mas graças a Deus eu ensinei que há um Deus que não dorme, que não tosqueneja, que não lhe escapa nada. Ele está de olhos abertos na tua vida. Querido, eleva os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém. Ele cuida de você, Ele conhece o teu futuro, Ele sabe das tuas fraquezas, e Ele sempre haverá de lhe proteger. Então esse é o primeiro aspecto que eu quero falar para vocês do amor de Deus. Você já viu o ditado que diz: quem ama, cuida. Isso vale para Deus. Ele ama e Ele protege. Por isso Davi, um homem que passou grande parte da sua vida na solitude, no deserto, fugindo ou lutando, ele podia dizer no Salmo 121, de 1 a 4: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro, digo, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. É lindo, irmãos. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você passa a ser filho dele. A Bíblia diz assim: como os montes em volta de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo. Ele é fortaleza,
mas não é uma fortaleza acessível, ele é uma fortaleza inexpugnável. Então quem está nele está num lugar que não pode ser tocado pelo inimigo. Amém? Só me manda te dizer: não tema o futuro, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Ele cuida, ele protege. Aquele que é meu, o maligno não toca. Essa é a promessa do Senhor para a tua vida. Amém. Aleluia. O segundo aspecto do amor de Deus é o amor que arrebata. Lá em Cantares, capítulo 4, versículo 9, diz assim: arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Aqui é Salomão, o rei, o homem seguro que tinha tudo o que ele queria. Um dia ele estava andando pelos campos e num só olhar ele enxergou aquela bela camponesa. E no momento que ele olha para aquela camponesa, aquele homem poderoso, seguro, fica totalmente vulnerável. Eu me lembro o dia que eu vi a Lilian. Ela veio juntamente para irmos juntos. Eu estava pregando numa igreja e eu a vi toda, vestida com uma roupa linda. Era xadrez, perfumada. Irmãos, naquele dia eu caí de 4. Eu sou muito passional, Eu me lembro que durante toda a minha vida, irmãos, eu namorei muitas moças. Eu sempre tive no controle. Naquele dia eu falei: deu mal. E se ela não me amar? Comecei uma paquera, ela estava saindo de um relacionamento e eu fingindo que eu estava ali, aconselhando, mas no fundo eu queria que ele se explodisse. Começamos a namorar, irmãos. Eu fui com Vencedores por Cristo para o Rio Grande do Sul. Eu escrevi uma carta por dia. Eu era o motivo de risada de todo mundo. E o João Alexandre então mexia comigo até, porque era todo dia escrevendo uma cartinha para ela. Ela escreveu 2 para mim. Aquilo feriu o meu coração. Eu levantava esperando: é hoje que vai chegar. E não chegava. Salomão se sentiu assim. Era como se ela tivesse a capacidade de abrir a concha na qual ele se escondia e se protegia e deixá-lo absolutamente vulnerável. Esta é a palavra, no hebraico é livabatini. Diga, eu estou até falando com sotaque italiano. Livabatini. Eu já estava falando livabatini. Livabatini significa literalmente o que, irmãos? Vem da palavra coração. Coração no hebraico é lev, mas muito raramente usa levav, dobrando a letra vav, ou a letra beit, me desculpe. E os rabinos dizem que isso acontece sempre que Deus está querendo falar de 2 corações entrelaçados: o coração do homem com o coração de Deus. Então quando a palavra fala me arrebataste, literalmente está dizendo assim: o meu coração se juntou ao seu coração. A palavra beit, esta que foi dobrada, é casa. E os rabinos dizem porque o lugar do coração é na casa, é no lar. Então quando a palavra de Deus, Salomão usa este termo, irmãos, ele está querendo literalmente dizer que Salomão, numa olhada só para a Sulamita, ele se apega a ela. E esta palavra, ela tem também o sentido de provocar dor. Fora da Bíblia, a palavra livabetine significa literalmente arrancar a casca da árvore. Então o que Salomão está dizendo: menina,
toma cuidado. Eu me apaixonei por você. Você é capaz de me fazer feliz ou me fazer sofrer. Mas o livro de Cantares de Salomão não fala só do amor de Salomão para com Sulamita. Fala do amor de Deus, do amor de Cristo pela sua igreja. Então é como se Deus estivesse falando para nós: eu amo tanto vocês, que mesmo eu sendo Deus Todo-Poderoso, eu sou capaz de sofrer por você. Eu sou capaz de sofrer quando você não me corresponde. Eu sou capaz de sentir dor, como ser arrancada a minha pele, quando você não se importa comigo. Meu querido, eu quero te dizer uma coisa: o relacionamento com Deus não pode ser na base de toma lá da cá. Eu vou buscar a Deus para que Ele me dê algo. O que Deus quer te dar é a Ele mesmo. Deus quer se entregar o seu coração para nós. Amém? O que Deus procura são adoradores, e a adoração é o amor supremo. Amém? Aplauda o Senhor. Hoje nós podemos ter um relacionamento assim com Deus. Isso significa que muitas vezes Deus, mesmo sendo o Todo-Poderoso, Ele entristece, Ele sofre quando não é correspondido. Que coisa linda. Diga assim: eu sou a noiva de Cristo. Cristo não espera, Ele conta os dias para encontrar sua noiva. Mas quantos de nós somos tão indiferentes para Deus? Quantos de nós acreditamos que a vida pode ser plena longe de Deus? Você jamais vai ter plenitude, irmão, se Deus não estiver na sua vida. Quando nós estamos longe de Deus, nós somos atraídos para o mal, para o pecado, para o erro, para o engano. Mas Deus ainda assim nos ama e nos atrai. E Ele está dizendo: toma cuidado, numa olhadela eu me apeguei a você. Eu te amo, e eu espero que você me ame. Amém, queridos? Jeremias 31, Deus fala com o seu povo, versos 1 a 4. E a figura que ele usa aqui é de um casamento. Ele diz assim: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão meu povo. Assim diz o Senhor: o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Está falando do que Ele fez por eles. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sarás com o coro dos que dançam. Está falando da figura de casamento, porque o povo de Israel, quando havia o casamento, havia muita festa, e a mulher vinha toda adornada de flores, de roupas lindas, o noivo também. E Deus está dizendo: eu olho para vocês, esperando o dia que nós vamos nos unir para sempre. E eu vejo já vocês, igreja, a palavra viva, completamente adornada, enfeitada, com louvores e adoração, com o coração devolvido para Deus, dizendo: Senhor, a minha vida é tua. E Deus já começa a olhar para aquele dia, o dia do arrebatamento da igreja, com grande expectativa de um noivo apaixonado. Quem nunca foi apaixonado não sabe o que é bom. Quem aqui já foi apaixonado, casou apaixonado? Porque tem aquele camarada que casa analisando a mente. Mas eu, como italiano passional, eu casei apaixonado, irmãos. Eu só pensava naquilo. Estou falando sério. Eu estava lá no meio da aula de teologia e vinha aquelas coisas. Eu falava: ai Deus, pelo amor de Deus, tira isso da minha. E eu pensava: ou casa ou abrasa.
É maravilhoso ser apaixonado. Eu sou apaixonado até hoje pela minha mulher. Tenho um ciúme mortal dela. Você quer ser meu amigo? Fique longe dela. Cuido. Mas só quem ama nesse nível é vulnerável. Quem ama nesse nível sente dor. Deus é assim. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme da gente. Quando você ama mais alguma coisa do que a Ele. Quando você ama mais o que Ele te dá do que o que Ele é. É isso que Deus está falando para nós. Vocês me arrebataram. Eu não consegui mais deixar de ter tristeza quando eu olho para você e você não me dá o que eu tenho por você, o amor de volta. Vocês se lembram da conversa de Jesus com Pedro, irmãos? A conversa de Jesus com Pedro, depois que Pedro viu Jesus na praia ressuscitado, Jesus virou para Pedro e falou: Pedro, você me ama? E ele usa ali uma palavra no grego, agape, que é o amor incondicional. Pedro responde com amor de gostar. Eu te filéu, eu gosto de você, Senhor. Jesus pergunta uma segunda vez: Pedro, você me ama? Jesus responde de novo: eu gosto de você, Jesus. Quando Jesus faz a terceira pergunta: Pedro, você me ama? Ele não usa mais agape. Ele usa a palavra que Pedro respondeu. Então você gosta de mim, Pedro? E a Bíblia diz que Pedro se entristeceu. Primeiro, porque Jesus perguntou as 3 vezes e ele se lembrou das 3 negações. Segundo, porque Jesus usou a palavra gostar e não amar. Vai ver que ela está apaixonada pelo pastor, porque ela está vindo para cá. Sabe, gente, era como se Jesus estivesse falando para Pedro: eu sei, Pedro, que você não é capaz de me amar como eu te amo, mas eu te amo tanto que até isso que você tem para me dar, eu aceito. Mas eu vou te dizer uma coisa, Pedro, eu te amo tanto que um dia você vai ser mais velho e você não vai mais ser esse homem impetuoso. Você não vai nem decidir para onde você vai. Um dia eles vão te amarrar, Pedro, vão te cindir. Isso se cumpriu. Pedro, no final da sua vida, foi preso, e ao ser crucificado ele falou: não quero ser crucificado como meu Senhor, me crucifica de ponta cabeça. Porque antes Pedro só gostava de Jesus, mas o amor de Jesus o transformou, e Pedro passou a amá-lo de todo o coração. Qual o primeiro mandamento, irmãos? Amarás ao Senhor, o teu Deus, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Deus fala: eu quero que vocês me amem no nível espiritual, eu quero que vocês me amem no nível da alma, eu quero que vocês me amem no nível do corpo. Eu quero ser amado por vocês, porque eu amo muito vocês. Vocês me arrebataram. Igreja, não permita que o diabo faça você se sentir desamado. Porque você pode ter sido desamado por pai, por mãe, por marido, por esposa, por quem quer que seja. Mas Deus te ama a ponto de ter dado o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, igreja? Que lindo saber que Deus fala com a sua igreja, usando uma expressão de um amor apaixonado, que alegra, mas é capaz de provocar dor também. Mas o terceiro e último tipo de amor que eu quero falar com vocês hoje é o amor incondicional. No mundo são pouquíssimas pessoas que te amam incondicionalmente.
eu ouso dizer que é só pai e mãe. Porque todas as outras pessoas, se você pisar na bola demais, elas vão te abandonar. Sim ou não? Todas as outras pessoas. Pai e mãe não. Mas o amor que Deus tem por nós é esse amor incondicional. É o amor que, ainda que Ele espere a contrapartida, nem sempre acontece. João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo tanto, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amor incondicional é aquele amor que continua a te amar, mesmo quando o relacionamento se quebrou para sempre. Esse é o amor que Deus tem por você. Porque Deus ama o mundo inteiro, mas o mundo não ama a Deus. Aliás, a Bíblia diz que o mundo odeia a Deus. Vocês já repararam, irmãos, como o mundo odeia quando a gente fala de Jesus? Falar de Deus ninguém liga muito, porque o nome Deus é um nome que todo mundo usa. Mas quando você fala de Jesus, o mundo odeia. Por quê? Porque Jesus é o caminho para a salvação. É o único caminho para o Deus verdadeiro. Então o mundo odeia a Deus. Mas Deus ama o mundo incondicionalmente. Mas há um outro texto da palavra que sempre me intrigou. Eu já tive algumas interpretações, e eu quero citar que é o texto de João capítulo 21, versículo 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Eu vou fazer uma pergunta para você, eu quero a sua resposta. Deus tem prediletos? Quem aqui acha que Deus tem prediletos? Levante a mão. Levante bem a mão, porque são poucos os que falam. Quem aqui acha que Deus não tem prediletos? A maioria está dizendo isso. Bom, mas então por que a Bíblia está dizendo do discípulo a quem Jesus amava? Eu já contei para vocês, você já tem a minha interpretação, né? Que quem falou isso é o próprio João. Não é que os outros disseram dele. Mas o interessante é que a cena é a cena da última ceia. E quando Jesus fala que alguém vai me trair, Pedro não teve coragem de perguntar para Jesus. O que ele falou? João, pergunta para ele. Você que é o chegado aí, o peixinho dele. João estava do lado, deitou no peito de Jesus, falou: quem é, Senhor? Durante muito tempo eu disse: não, realmente Deus não tem prediletos, nem favoritos. Mas eu cheguei à conclusão então que foi porque João mesmo que falou de si mesmo. Mas outro dia eu estava pensando sobre isso, estava meio incomodado, sabia? Porque quem mandou João escrever aquilo foi o Espírito Santo. E aí? Sabe que eu estava lendo um comentário esses dias de uma versão, porque vocês sabem, o Novo Testamento ele foi escrito em grego, mas Jesus não falava grego, os discípulos não falavam grego, eles falavam aramaico. E tem uma versão do Novo Testamento chamado Peshita, que é em aramaico. E eu vou rapidamente falar para vocês. O amor incondicional no grego é a palavra agape, como eu disse para vocês. No hebraico e também no aramaico tem um correspondente. No hebraico é ahav, que é esse amor incondicional, e no aramaico é hav. Mas a palavra aqui usada, se nós acreditarmos que de fato os evangelhos foram escritos primeiro em aramaico, como alguns teólogos acreditam, e só 20 anos depois foi traduzido para o grego,
A palavra usada aqui é raham. Diga raham, que significa literalmente um amor correspondido. Aí faz sentido a gente ler esse texto da seguinte maneira: então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava e que amava Jesus de volta, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? E nessa hora Deus falou comigo: Deus não tem prediletos, mas algumas pessoas fazem de Deus o seu predileto. Algumas pessoas amam mais a Deus do que os outros, e para esses Deus revela os seus segredos. Eu amo muito a Deus. Eu amo passar tempo com Ele. Eu amo acordar de madrugada para falar com Ele, para pedir perdão dos meus pecados, para adorá-lo, para clamar por Ele, dizer: Senhor, eu não estou sentindo a Tua presença. E quando Ele me visita, irmãos, é uma paz que excede o entendimento. Eu me lembro que uma semana antes da minha mãe morrer, no sábado eu estava fazendo o casamento do Edu e da Olga. Você lembra disso? Ela morreu dia 14, que foi um sábado, e você casou no dia 7, não é isso? Dia 8, então você casou no domingo. Foi no domingo, eu sabia que era uma semana antes. Mas naquele domingo eu cheguei para a igreja e disse: irmãos, domingo que vem eu quero todo mundo na igreja, porque eu vou orar e vou agir um por um. E chega no sábado, na quinta-feira eu estava chegando de Brasília, eu falei para a Lília: eu vou visitar minha mãe. Ela falou: não, vamos no sábado. Eu falei: eu vou hoje. Se não quiser, você não vai, eu vou. Ela falou: não, eu vou com você. E naquele dia parece que o Espírito Santo me revelou, né? Eu cheguei lá, a minha mãe estava deitada, eu deitei junto com ela, penteei o cabelo dela, abracei, fiquei um tempão ali com ela. Depois eu me despedi e fui embora. No sábado de manhã eu levantei, liguei a televisão, pensei nela, me deu um sentimento triste. A televisão explodiu, irmãos. Naquela hora eu sabia que ela tinha falecido. Eu sabia que ela tinha falecido. 5 minutos depois tocou o telefone, era o Marcelo, um vizinho. Ele disse: sua mãe está indo para o hospital. Eu liguei para minha irmã e falei: a mamãe morreu. Quando eu cheguei no hospital, ela já estava morta. Irmãos, foi uma sensação, uma dor, como eu nunca tinha sentido na minha vida. Isso no sábado. No domingo de manhã eu tive que enterrar minha mãe. E aí eu falei: Deus, como é que eu vou orar por todo mundo? Como é que eu vou ungir todo mundo? Mas eu me lembrei que eu tinha dito que eu ia orar pelas pessoas. E eu falei: Senhor, eu quero te pedir que o Senhor possa me envolver, porque a dor que eu estou sentindo, eu não vou conseguir pregar. Irmãos, eu dou a minha palavra para vocês. Eu me lembro como se fosse hoje. Naquele dia eu preguei, parecia que eu estava numa redoma, sentindo o amor de Deus de uma forma como eu nunca senti. Então eu quero dizer para você que se você amar a Deus, Deus vai fazer de você uma pessoa especial. Você vai passar pelo fogo e não vai ser queimado, vai passar pela água e a água não vai te submergir. Então não é que Deus tenha os prediletos, é que existem muitas pessoas que não amam de verdade. Deus quer ser amado pela igreja. E quando nós amamos a Deus, sabe o que acontece? Você começa a viver o sobrenatural, e Deus começa a revelar para você coisas extraordinárias. Salmo 25, versículo 14 diz: a intimidade do Senhor, diga a intimidade do Senhor, é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Você pode passar a vida inteira
como um salvo, sem nunca amar a Deus de verdade. Assim como existem muitos casados que convivem e se suportam, mas nunca vão entender o privilégio de amar e ser amado no casamento. Eu quero te dizer que o que Deus quer não é o seu dinheiro, Deus quer o seu coração. Deus não quer o seu trabalho, Deus quer o seu coração. Deus quer que você o ame. Querido, sabe por que Davi foi um homem que teve tantos privilégios? Davi foi um homem, irmãos, que nunca perdeu uma batalha, nunca entrou numa guerra e saiu perdendo, nunca foi humilhado. Ele fugiu muitas vezes, ele teve que enfrentar situações difíceis e dores, mas onde ele entrou numa batalha, ele venceu. Sabe por quê? Porque ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele amava a Deus mais do que tudo na sua vida. Davi, quando a arca chega, a arca da aliança fica mais de 40 anos na época de Saul. Saul não estava nem aí, deixou essa arca lá em Shiló e depois entre os filisteus. Davi não. No momento que ele assume o reinado, ele quer a arca de Deus que viesse para Jerusalém. E quando ela chega, ele dança tanto, ele se alegra tanto, que ele mostra até a roupa de baixo. A sua mulher, a filha de Saul, o recrimina porque está adorando de uma maneira exuberante. Essa é a postura de um rei. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ficou estéril, porque se levantou contra um homem que estava adorando a Deus exuberantemente. Quando eu vejo os jovens no campo de futebol gritando: ah, tal time é a minha vida. Não, a minha vida não é o Palmeiras, embora eu seja palmeirense, a minha vida é o Senhor. Eu canto e pulo mais por Ele do que por qualquer time. Amém, igreja? Porque é Ele quem me ama de volta, é Ele que é o Senhor da minha vida. Davi fez algo completamente diferente, quebrou o protocolo, construiu um tabernáculo sem Deus mandar. Um tabernáculo em que a arca não ficava escondida como no tabernáculo de Moisés, ela estava ali para todo mundo ver. E ele ordenou que os levitas o adorasse a Deus 24 horas por dia, durante 7 dias na semana. E ele mesmo, Davi, 7 vezes no dia, ele saía do palácio e estava na presença de Deus. Quando o Salmo 98 diz: a sombra do Onipotente descansará. Literalmente, isso queria dizer algo. Esse tabernáculo era de linho, de um linho transparente. A arca estava ali com os querubins com as suas asas. O pôr do sol fazia com que as asas do querubins fizessem uma sombra no chão. E Davi queria tanto tocar em Deus, e ele não podia tocar em Deus, mas ele se contentava em ficar debaixo da sombra das asas dos querubins. Aí ele diz: Senhor, com todos os afazeres, com todas as minhas guerras, eu que habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, eu descanso. É por isso que há 3.000 anos este homem é louvado como um herói em Israel, porque ele amou a Deus acima de tudo. O Senhor está dizendo para você hoje: eu te amo incondicionalmente. Não importa o que você faça, eu nunca vou deixar de te amar. Não existe nada que você possa fazer que faça com que Deus te ame 1 milímetro menos, nem nada do que você possa fazer para que Deus te ame 1 milímetro mais, porque Ele te ama completamente. Mas e você? Você ama Deus com todo o teu corpo, com todos os teus sentimentos?
e com todo o teu espírito. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Eu quero terminar essa palavra lendo a maior declaração de amor que o Espírito Santo faz à sua igreja, usando um homem que foi apaixonado por tudo, até quando ele estava no engano e na mentira, que ele não entendia quem era Deus, ele o amava de todo o coração. O apóstolo Paulo, que conhece a Jesus numa circunstância em que Jesus fala com ele: Paulo, por que me persegues? Em Romanos 8, 31, 39 diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Leia comigo, irmão. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Por quê? Somos vencedores, mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhum pecado que você tenha feito, nenhum demônio que se levantou, nenhum inimigo que engendrou um plano infalível, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor. É por isso que eu o amo. Porque eu conheço os meus pecados, mas eu conheço o amor dele. É por isso que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa o que você tenha feito, o sangue de Jesus pagou esse preço. Se você ainda tem medo de perder a salvação, é porque você ainda não se sentiu envolvido pelo amor de Deus. Eu me sinto envolvido pelo amor de Deus, por isso eu vivo para Ele, por isso eu digo: Senhor, a minha vida é tua, meus dons são teus, o que eu tenho é teu, eu quero gastar cada segundo da minha vida para glorificar o teu nome. E o que Deus está dizendo para você, o que eu quero de você, eu quero teu amor. Se Satanás está te dizendo que você não é amado, o Senhor está dizendo para você: ainda que você não me queira, eu vou te amar com amor eterno.